Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre um dos ciclos mais vitoriosos de seleções na história do futebol. A França, campeã do mundo em casa pela primeira vez em 98 e campeã europeia 2 anos depois, em 2000. Também foi campeã da Copa das Confederações em 2001 e por conta de tudo isso, no ano de véspera da Copa, inclusive a Copa das Confederações, ela entraria como favorita na Copa do Mundo em 2002, atual detentora do título, mas decepcionou de uma forma quase inacreditável, sendo eliminada na fase de grupos. Então vamos começar aqui com o time de 98, comandado pelo Aimé Jacquet. Era um 4-3-1-2, 4-3-2-1. A gente vai explicando as diferenças e como esse time se organiza ao longo do vídeo. Fabien Barthez no gol, Thuram na lateral direita, Laurent Blanc e Desailly na zaga, Lissarassou na lateral esquerda, Didier Deschamps, ele mesmo, que hoje é o atual técnico da seleção francesa, Carambeu, Petit, Zidane, Djorkaeff e Guivarch. Esse era o time francês campeão do mundo em 98. A ideia principal desse time era fortalecer o meio-campo para dar liberdade para o seu grande craque brilhar. Estamos falando de Zinedine Zidane, o camisa 10 do time. Os laterais eram o Thuram e o Lissarassou. O Thuram, no fim da carreira, quem conseguiu, assim como eu, pegar ele só ali nos anos 2000, na primeira parte da década, se notabilizou como um dos melhores zagueiros da sua geração, ali na Juventus, fazendo dupla com Cannavaro, depois se transferiu para o Barcelona, onde não foi tão bem assim. Porém, sua origem era mesmo na lateral direita, proporcionando ao time solidez defensiva, mas também boas subidas no apoio. O Lissarassou também era uma grande força ofensiva pela esquerda, e os dois eram protegidos por uma boa trinca de volante. O Deschamps era o central, que recuava entre o Blanc e o Desailly, como se fosse um terceiro zagueiro, quando os dois laterais apoiavam juntos. Porém, um apoio alternado era mais frequentemente visto. Então o Deschamps ficava mesmo guardando a posição dele. Quando o Thuram subia, o Lissarassou também ficava mais pela esquerda. E aí o Carambeu era quem recuava para poder cobri-lo. O Petit fazia a mesma coisa quando quem subia era o Lissarassou. Ele cobria os avanços do Petit pela esquerda. Dá para dizer que quando o time subia os dois laterais, virava um 3, 4, 2, 1, o esquema tático francês. Mas quando subia um de cada vez, por exemplo, com o Thuram subindo, era um falso, torto até, 4-2-3-1. Isso porque o Djorkaeff era um segundo atacante que partia da mesma linha que o Zidane. Vamos reorganizar aqui o time para poder falar um pouco melhor sobre isso. Djorkaeff podia partir tanto da esquerda quanto da direita. O Zidane era aquele camisa 10, o ponta de lança do losango, mas com a flutuação do Djorkaeff, era quase como se os dois formassem uma dupla de meias por trás do limitadíssimo Guivarch, que era o centroavante do time. Vamos falar aqui agora um pouco de fase defensiva. E para marcar, o time se organizava numa espécie de 4-3-3, com uma segunda linha de 3, era quase que 2 blocos, o bloco de 7 para marcar e esses 3 jogadores um pouco mais preservados. Estamos falando de 1998, galera. Então isso daqui era bem mais possível de fazer, porque as marcações eram bem mais individuais e os times jogavam um pouco mais espaçados. Não tinha ainda aquela ideia de compactação, todo mundo ataca, todo mundo defende. Então, os volantes alinhando na frente da linha dos 4 defensores, preservando o Zidane e os outros 2 atacantes num bloco mais à frente. As perseguições individuais dos defensores, a movimentação dos atacantes adversários na entrelinha era uma marca também defensiva desse time. Como a maioria das equipes jogava com 2 atacantes, um normalmente se enfiava na última linha e o outro flutuava nas costas dos volantes. Um dos zagueiros ou lateral podia sair na perseguição desses atacantes, subia para poder encaixar a marcação nesse jogador, dependendo de onde ele recebesse o passe.
Vamos falar um pouco sobre a campanha da França na Copa de 98. Na fase de grupos, 3 vitórias: 3-0 na África do Sul, 4-0 na Arábia Saudita, 2-1 na Dinamarca. Nas oitavas, venceu por 1-0 o Paraguai do Gamarra, no gol de ouro, que era o primeiro gol marcado na prorrogação. Acabava com o jogo, definia o vencedor, não precisava jogar meia hora. Primeiro gol que saísse na prorrogação era o gol da vitória. Nas quartas, 0-0 com a Itália e vitória nos pênaltis por 4-3. Nas semis, 2-1 com 2 gols do Thuram contra a Croácia. E na decisão, 3-0 contra o Brasil, 2 de Zidane, famoso jogo que o Ronaldo teve a convulsão, antes do jogo começar e acabou não jogando nada naquele jogo. 2 anos depois, a gente teve a Euro. Algumas modificações aconteceram no time e dá para afirmar até que o time melhorou com a entrada de algumas peças, principalmente o Thierry Henry, que era reserva inclusive em 98 e virou titular. Foi um grande acréscimo de qualidade. Esse time agora foi comandado pelo Roger Lemaire, que assumiu, no lugar do Aimé Jacquet após a Copa 2 anos antes. O time que tinha a mesma base defensiva era escalado com Barthez, Thuram, Blanc, Desailly e Sarrasu. Deschamps continuava no time, mas Patrick Vieira era o seu companheiro na dupla de volantes, não mais um trio. O Djorkaeff foi para a ponta direita, Zidane centralizado, Thierry Henry pela esquerda, Dugarry era o centroavante. Primeira mudança bem evidente, a troca do sistema com 3 volantes para um 4-2-3-1 base. O Vieira, inclusive, qualificava não só a saída de bola, como também a chegada ao ataque vindo de trás. Ele que era um box-to-box, algo que no Brasil se chama de segundo volante, segundo que sai, segundo volante que infiltra na área. Esse cara era o Patrick Vieira, excelente volante. A entrada do Henry na ponta esquerda, abrindo o Djorkaeff na direita, também deram mais poder ofensivo à equipe. E a troca do Guivarch pelo Dugarry também foi uma subida de nível técnico do time, ainda que ele também não fosse lá grande coisa como centroavante, mas o elenco ainda tinha o Trezeguet e o Wiltord como opções de ataque que também eram muito bons jogadores. A campanha na Euro da França terminou com a equipe em segundo lugar na fase de grupos, venceu a Dinamarca por 3-0, República Tcheca por 2-1 e perdeu para a Holanda, que foi a líder do grupo, por 3-2. Nas quartas eliminou a Espanha por 2-1, nas semis 2-1 em Portugal e na final contra a Itália, adivinha o placar? 2-1 também. Essa foi a campanha da França na Euro. Esse time ainda foi campeão da Copa das Confederações em 2001, chegou na Copa de 2002 como a grande seleção do planeta, ao lado ali da Argentina, que também foi avassaladora nas eliminatórias sul-americanas, mas ambas acabaram decepcionando, sendo eliminadas na fase de grupos da competição. O que em nada tira os méritos históricos, que Zidane e companhia conseguiram, imortalizando a segunda grande geração e talvez maior geração da história do futebol do país, lembrando que a primeira foi ali dos anos 80, liderada pelo Michel Platini, e lembrando que o último ato do Zizou na carreira foi com a camisa dos Leblanc, conduzindo o time a mais uma final de Copa do Mundo em 2006, sendo o melhor jogador do Mundial. O título não veio naquela oportunidade, mas veio camisa 10, aos 34 anos, desfilar seu talento por tanto tempo e conquistar 3 títulos de melhor do mundo no período, foi um brinde a todos os amantes de futebol. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!